Olá, tudo bem? Tá preparado? Tá preparada para voltar no tempo 10, 20, 30, 40, 50 anos? O tempo passou e você revive aqui as emoções de grandes momentos que marcaram época. Jogadores, palcos, times que deixaram eternas jogadas, dribles, gols, conquistas. Aqui o tempo passou, mas eu trago de volta para você. Joga na área, penetra Jair. Atenção, caminha. Vai em cima dele, Marcos. O momento da bola, Fernandinho. Melhor que Neymar? O tempo passou relembra a trajetória meteórica, porém não menos marcante, do reizinho do Canindé. Denner, com seus dribles, velocidade, conquistou o Brasil com lances inesquecíveis. Vale a pena lembrar. Denner Augusto de Souza nasceu em 2 de abril de 1971 em São Paulo. Cresceu na Vila Ede, zona norte paulistana. Órfão de pai desde os 8 anos, Denner e os irmãos tiveram de começar a trabalhar para ajudar no sustento da família. Ele estudava pela manhã, trabalhava à noite e jogava futebol de salão por cachê na Vila Mariana pelo Colégio Bilac, com o qual foi campeão em torneios intercolegiais. Em 1987, Denner foi detido junto com outras 5 pessoas. Rubinho, diretor do Colégio Bilac, onde Denner estudava, assinou um termo de responsabilidade e Denner foi liberado 2 dias depois da delegacia, encaminhado para o Programa de Liberdade Assistida da FEBEM. Em 1982, aos 11 anos, Denner entrou pela primeira vez no estádio do Canindé para defender a equipe mirim da Portuguesa de Desportos. Em 1988, voltou a treinar nas categorias de base da Portuguesa, após uma passagem frustrada de 2 meses pelo São Paulo. Durante 3 anos, Denner treinava entre os profissionais e ainda jogava pelos júniores, e foi assim que levou a Portuguesa em 1991 ao primeiro título do clube na Copa São Paulo, sendo no fim eleito o melhor jogador do campeonato. Seu primeiro jogo como profissional ocorreu em 14 de outubro de 1989, na derrota por 2-1 para o Grêmio em Porto Alegre. No ano de 1991, fez o gol que é considerado o mais bonito da história do estádio do Canindé. Em uma partida válida pelo Campeonato Paulista entre Portuguesa e Inter de Limeira, Denner arrancou de antes do meio de campo, driblou 3 rivais e incontáveis buracos no gramado e tocou na saída do goleiro. Uma pintura. Com apenas 20 anos e ainda como jogador da Portuguesa, Denner teve a sua primeira oportunidade com a camisa da seleção brasileira em 27 de março de 1991. O jogo foi contra a Argentina, em Buenos Aires. Fez a sua estreia ao entrar no lugar do meia Luiz Henrique. Mesmo com poucos minutos em campo,
o baixinho da Portuguesa iniciou a jogada que culminaria no terceiro gol brasileiro. Foi na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, quando o Grêmio foi derrotado por 4-0 pela Portuguesa, que Denner chamou a atenção do clube gaúcho. Em 1994, o jogador foi novamente emprestado, dessa vez para o Vasco da Gama, onde teve belas atuações e sagrou-se campeão da Taça Guanabara. Durante uma excursão do Cruz-Maltino pela Argentina, comeu a bola. O amistoso era contra o Newell's Old Boys e recebeu elogios até de Maradona, que fez questão de cumprimentá-lo ao fim da partida. Com as boas atuações, passou a ser saudado pela torcida do Vasco com um nada modesto grito de "É Cafuné! É Cafuné! O Denner é a mistura do Garrincha com Pelé." Em 17 de abril de 1994, fez sua última partida. Empate por 1-1 contra o Fluminense. Jogo esse válido pelo quadrangular final do Campeonato Carioca. Denner foi expulso naquela partida e foi para São Paulo de carro na sua folga. O jogador morreria 2 dias depois desta partida, antes de comemorar o tricampeonato carioca do Vasco. Por volta de 5h15 da manhã do dia 19 de abril, o seu carro, um Mitsubishi Eclipse com a placa DNR 0010, dirigido pelo amigo Otto Gomes Miranda, perdeu a direção e chocou-se com uma árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas, quase em frente ao Clube Naval Piraquê. Meses após o acidente, um laudo policial confirmou que Otto havia dormido ao volante, causando o acidente. A perícia concluiu que o carro estava na quinta marcha, em alta velocidade. Denner, que viajava dormindo no banco do carona, foi asfixiado pelo cinto de segurança e ainda bateu com a cabeça no teto do carro. Em homenagem ao jogador, no mesmo ano da sua morte, foi disputada a Copa Denner. Uma placa foi colocada no local do acidente com a frase "Aqui morreu um poeta do futebol". Em dezembro de 2016, 22 anos após sua morte, o filósofo e historiador Luciano Birajara lançou uma biografia do craque. O título era Denner, o Deus do Drible. Em um trecho do livro, o Birajara escreveu: "Pela etnia, história de vida, ligação com o samba e o drible, ele representava o povo brasileiro." Em 2019, a Federação Paulista de Futebol e o Globoesporte.com passaram a coroar o gol mais bonito da Copa São Paulo de Futebol Júnior com o prêmio Denner. Merecido. Pela Portuguesa, foi campeão do Campeonato Paulista Sub-20 em 1990. Campeão da Copa São Paulo, de 1991. Nesse ano, também foi escolhido como o melhor jogador da Copa São Paulo. Pelo Grêmio, foi campeão gaúcho em 1993. No ano seguinte, 1994, foi campeão da Taça Guanabara pelo Vasco. E, de forma póstuma, sagrou-se campeão carioca.
Se é melhor que Neymar ou outro jogador, talvez não tenhamos uma resposta justa, mesmo porque Denner teve pouco tempo para mostrar completamente todas as suas habilidades. Porém, uma coisa é certa: durante sua breve carreira no futebol, encantou o Brasil com jogadas incríveis, dribles desconcertantes, características de um verdadeiro craque. Daí, esse foi mais um vídeo do canal O Tempo Passou. Até a próxima!